Minha filha me chamou de miserável e me excluiu do casamento. Ela disse: vá embora, sem saber que eu fiz 37 milhões. Eu saí e me mudei para minha mansão na Espanha. 3 semanas depois. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou noite na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário abaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. A chuva batia contra as janelas do apartamento de Helena Menezes em São Paulo enquanto ela olhava para o convite de casamento cor creme em suas mãos trêmulas. Sobre a elegante caligrafia, alguém havia rabiscado em tinta vermelha raivosa: não é bem-vinda. Seu peito apertou enquanto seu telefone tocava. O nome de sua filha piscava na tela. Isabela, Helena sussurrou, sua voz falhando. O que é isso sobre o convite? Você sabe exatamente do que se trata, mãe. A frieza na voz de Isabela cortou mais fundo que qualquer faca. Eu não quero você no meu casamento. Helena afundou em seu sofá gasto, aquele no qual Isabela havia crescido aninhada durante tempestades. Mas querida, não entendo. O que eu fiz? O que você não fez? A voz de Isabela se elevou. Você não tem sido nada além de miserável minha vida inteira. Sempre lutando, sempre reclamando sobre dinheiro, sempre me fazendo sentir culpada por querer qualquer coisa boa. Eu trabalhei em 3 empregos para colocar você na escola, Helena disse suavemente, lágrimas se formando em seus olhos. E você nunca me deixou esquecer isso. Enquanto papai me dava tudo sem me fazer sentir como um fardo. As palavras cortaram o coração de Helena. Por 15 anos desde o divórcio, ela havia protegido Isabela da verdade sobre Ricardo, seu vício em jogos, suas dívidas, seu abandono. Ela nunca havia aceitado um centavo do dinheiro dele, determinada a se manter por conta própria. Seu pai não é o que você pensa. Pare. Isabela interrompeu. Ele está pagando meu casamento inteiro. O que você está contribuindo? Nada. Apenas vá embora, mãe. Não preciso da sua miséria no dia mais feliz da minha vida. A linha ficou muda. Helena sentou congelada, o telefone escorregando de seus dedos para o chão com um baque surdo. Lá fora, um raio cortou o céu, iluminando o pequeno apartamento onde ela havia criado sua filha sozinha. O que Isabela não sabia, o que ninguém sabia, era que a empresa de desenvolvimento de aplicativos de Helena havia sido silenciosamente adquirida há 3 meses por 37 milhões de dólares. Ela estava esperando pelo momento certo para contar à sua filha, para mostrar-lhe que todos os sacrifícios haviam valido a pena. Helena caminhou até seu quarto e pegou uma mala. Se Isabela a queria longe, ela iria para a propriedade costeira em Valência que ela havia comprado apenas na semana passada. Enquanto arrumava as malas, uma única lágrima rolou pelo seu rosto. Você me quer longe, filha, ela sussurrou para a foto emoldurada de Isabela em sua mesa de cabeceira. Então vou desaparecer completamente. Mas o que acontece quando você descobrir a verdade que tenho escondido todos esses anos? 15 anos antes, Helena havia ficado na chuva do lado de fora do edifício do escritório de Ricardo, com Isabela de 3 anos equilibrada em seu quadril. A febre da criança queimava contra o pescoço de Helena enquanto ela implorava ao segurança para deixá-la subir. Senhor Almeida não quer vê-la, o guarda repetiu. Ele disse para dizer a você que o pagamento mensal já foi enviado. Não é sobre dinheiro, Helena implorou. Nossa filha está doente. O hospital precisa das informações do seguro dele. Os olhos do guarda se suavizaram com pena, mas ele balançou a cabeça. Sinto muito, senhora. Naquela noite, quando a febre de Isabela finalmente cedeu, Helena fez um voto ao lado da cama de sua filha. Nunca mais imploraria a Ricardo por nada. Ela construiria uma vida para Isabela com suas próprias mãos. O apartamento em Pinheiros era pequeno, mas luminoso. Os dias de Helena começavam ao amanhecer, programando até seus olhos arderem, depois correndo para seu trabalho no centro de suporte técnico. As noites eram gastas dando aulas particulares de inglês enquanto Dona Clara, da porta ao lado, cuidava de Isabela. Cada momento livre era dedicado ao desenvolvimento de suas ideias de aplicativos. Mamãe, quando você vai brincar comigo? Isabela perguntava, seu pequeno rosto pressionado contra a porta do quarto de Helena, onde ela trabalhava até tarde da noite. Logo, meu amor, Helena sempre respondia,
a culpa apertando seu coração. Mamãe está construindo algo importante para nosso futuro. À medida que Isabela crescia, ela se tornava o centro do mundo de Helena, recitais de dança, projetos escolares, viagens de fim de semana à Praia de Santos. Helena nunca mencionou as noites em que passou fome para que Isabela pudesse ter sapatilhas de balé novas, ou como vendeu as joias de sua mãe para pagar por aulas extras de ciências. Tudo mudou quando Isabela completou 16 anos. Ricardo de repente reapareceu, dirigindo um reluzente BMW preto e oferecendo roupas de grife, viagens internacionais e histórias que pintavam Helena como a vilã que o havia mantido afastado. Ele diz que você recusou pensão alimentícia. Isabela acusou uma noite, retornando de um fim de semana no luxuoso apartamento de seu pai nos Jardins. Ele diz que você escolheu lutar apenas para fazê-lo parecer mal. As mãos de Helena ficaram imóveis sobre o teclado onde ela estava trabalhando em seu aplicativo mais promissor. Não foi isso que aconteceu, Isabela. Então por que estamos vivendo assim quando eu poderia ter tudo? Isabela gesticulou ao redor de sua modesta casa. Olhe como papai vive. Porque você me manteve longe dessa vida. A dor nos olhos de Helena passou despercebida enquanto Isabela saía tempestuosamente, batendo a porta. Naquela noite, Helena trabalhou até o amanhecer, derramando sua dor no código que, sem ela saber então, eventualmente mudaria tudo. Um mês depois, quando Helena tentou explicar por que não podia pagar a cara universidade privada que Ricardo havia sugerido, Isabela olhou para ela com olhos que haviam se tornado frios e distantes. Eu queria morar com papai, ela disse, as palavras caindo como pedras entre elas. Pelo menos ele não tem medo do sucesso. O café em Moema fervilhava com multidões de brunch de sábado, mas Helena mal notou enquanto checava seu relógio pela terceira vez. Isabela estava 30 minutos atrasada para o encontro mensal de café delas, uma tradição a qual Helena se agarrava enquanto sua filha se afastava cada vez mais. Senhora, gostaria de pedir agora, o garçom perguntou gentilmente. Ela está vindo, Helena insistiu, ajeitando a pequena bolsa de presente contendo o diário de couro artesanal que ela havia encontrado para a formatura próxima de Isabela. Quando Isabela finalmente apareceu, ela não estava sozinha. Ricardo caminhava ao lado dela, seu braço possessivamente ao redor dos ombros da filha. O estômago de Helena apertou à visão de seu ex-marido, ainda bonito aos 55 anos, com seus dentes perfeitos e ternos sob medida que gritava dinheiro antigo. Helena, Ricardo acenou friamente, puxando a cadeira de Isabela. Espero que não se importe com minha companhia. Isabela e eu estávamos discutindo locais de casamento aqui perto. Locais de casamento. A voz de Helena falhou. Que locais de casamento? Isabela mostrou sua mão esquerda, onde um diamante do tamanho de uma pequena uva brilhava. Paulo me pediu em casamento ontem à noite. Papai está nos ajudando a planejar tudo. Helena olhou fixamente para o anel, depois para o rosto de sua filha, iluminado pela felicidade, mas de alguma forma irreconhecível. Mas, você tem apenas 21 anos. Você ainda está terminando a universidade. O riso de Ricardo era suave como mel, mas carregado de veneno. Sempre a prática, Helena. A família de Paulo possui metade de Belo Horizonte. Ele pode dar a Isabela a vida que você nunca pôde. Eu nem conheço esse garoto, Helena disse, lutando para manter sua voz firme. Vocês só estão namorando há quanto tempo? 6 meses. 8 meses, Isabela corrigiu, sua expressão endurecendo. E você o conheceria melhor se não estivesse sempre trabalhando. Eu estava trabalhando para nos sustentar, Helena disse, a velha defensividade surgindo. E veja onde isso te levou. Ricardo gesticulou com desdém para o vestido de algodão simples e a bolsa de couro gasta de Helena. Ainda se esforçando enquanto a vida passa por você. Depois que eles saíram, Isabela mal tocando em seu café e esquecendo completamente o presente, Helena sentou sozinha, mãos enroladas em torno de sua xícara fria. Seu telefone tocou com um e-mail de seu advogado. Os papéis da aquisição estavam prontos para assinar. Após anos de rejeição e luta, seu aplicativo de coordenação de cuidados com pacientes havia chamado a atenção de uma grande empresa de tecnologia de saúde. No dia seguinte, Helena tentou ligar para Isabela para compartilhar suas notícias, mas a ligação foi direto para o correio de voz. Em vez disso, ela se viu dirigindo até a propriedade da família de Paulo no interior, determinada a pelo menos conhecer o homem com quem sua filha planejava se casar. O segurança no portão não a deixou entrar.
A senhorita Isabela deixou instruções, ele explicou apologeticamente. Sem visitante e sem aprovação prévia, especialmente. Ele parou, desconfortável. Especialmente a mãe dela, Helena completou para ele, uma fria realização se estabelecendo em seus ossos. Ricardo não estava apenas planejando um casamento, ele estava sistematicamente apagando-a da vida de Isabela. Enquanto ela dirigia de volta para São Paulo, o telefone de Helena tocou com um número desconhecido. Quando ela atendeu, a voz hesitante de um homem veio através. Senhora Menezes? Meu nome é Paulo. Acho que precisamos conversar sobre Isabela, e sobre os planos de Ricardo para o fundo fiduciário dela. As mãos de Helena apertaram o volante enquanto ela estacionava fora do discreto café em Vila Madalena onde Paulo havia sugerido que eles se encontrassem. Ela nunca tinha visto uma foto do noivo de sua filha e examinou o pátio até avistar um jovem com olhos gentis e dedos nervosos tamborilando na mesa. Senhora Menezes, ele levantou-se quando ela se aproximou. Obrigado por vir. Me chame de Helena, por favor. Parece que você vai ser meu genro, embora eu tivesse que ouvir isso de Ricardo em vez da minha filha. Paulo estremeceu. Isso é em parte o motivo pelo qual eu queria encontrá-la. As coisas com o pai de Isabela são complicadas. Antes que ele pudesse continuar, uma voz feminina chamou. Helena. Pensei que fosse você. Mariana Duarte, a amiga mais antiga de Helena e o que havia de mais próximo de família que ela tinha, aproximou-se apressadamente, seus cachos em espiral balançando. Ela puxou Helena para um abraço apertado que cheirava a canela e café. Tenho ligado para você há dias. Onde você tem se escondido? Os olhos de Mariana se arregalaram ao ver Paulo. E quem é este rapaz bonito? Após as apresentações, Mariana insistiu em se juntar a eles. Não vou perder isso, ela declarou, deslizando para uma cadeira. O misterioso noivo aparece. Paulo olhou ao redor nervosamente antes de se inclinar para a frente. Senhora Menezes, Helena, eu amo muito sua filha. Mas Ricardo está nos pressionando a combinar o fundo fiduciário de Isabela com nossas contas de casamento. Helena franziu a testa. Que fundo fiduciário? Eu nunca criei nenhum fundo para Isabela. Ricardo diz que você criou, depois de vender alguma propriedade da família anos atrás. Ele diz que, como pai dela, deveria administrá-lo até depois do casamento. Mariana fez um som de nojo. Aquela cobra. Helena, Ricardo deve estar aprontando das suas antigas novamente. Que truques antigos? Paulo perguntou. A mente de Helena correu. Não havia fundo fiduciário, a menos que Ricardo estivesse tentando acessar a herança da avó de Helena, que deveria ir diretamente para Isabela quando ela completasse 25 anos. Helena havia se esquecido disso. O modesto apartamento em Copacabana parecia insignificante comparado à riqueza de Ricardo. Paulo. Ricardo tem perguntado sobre documentos de propriedade. Helena perguntou cuidadosamente. O jovem assentiu. Ele precisa da assinatura de Isabela em alguns papéis esta semana. Diz que é urgente antes do casamento. Isso é uma armadilha, Mariana sibilou. Ricardo deve estar desesperado por dinheiro. Lembra daqueles rumores sobre os problemas de sua empresa? Helena lembrou-se de outro detalhe. Pouco antes do divórcio, Ricardo havia tentado colocar o apartamento de sua avó em seu nome, alegando que isso protegeria o bem. Na época, ela havia recusado. Agora ela entendia por que ele realmente havia ficado afastado todos esses anos. A propriedade estava fora de seu alcance. Paulo, Isabela sabe por que você está se encontrando comigo? Helena perguntou. Seus olhos baixaram. Não. Ela está convencida de que você está tentando arruinar sua felicidade. Ricardo tem contado histórias a ela, sobre como você a manteve longe dele, como você rejeitou o apoio dele. O coração de Helena afundou. E ela acredita nele. Ela quer acreditar nele, Paulo corrigiu gentilmente. Ela quer o pai que nunca teve. Mas eu vi como ele a manipula, e isso me assusta. Enquanto eles traçavam estratégias, o telefone de Helena vibrou com uma mensagem de seu advogado. A aquisição estava completa. O dinheiro seria transferido em alguns dias. Ela agora valia 37 milhões de dólares, e ninguém, nem mesmo Mariana, sabia. Helena olhou para Paulo, medindo sua sinceridade, depois para Mariana, sua amiga constante em todas as dificuldades. Uma decisão se cristalizou. Preciso proteger Isabela, ela disse.
Mas não posso contar a verdade diretamente a ela. Ela nunca acreditará em mim em vez de Ricardo. O que você está pensando? Mariana perguntou, reconhecendo o brilho determinado nos olhos de Helena. Estou pensando, Helena disse leitamente, que às vezes você tem que desaparecer antes que as pessoas percebam o que perderam. O telefone de Paulo tocou com uma mensagem. Seu rosto empalideceu enquanto lia. É Ricardo, ele sussurrou. Ele quer saber onde estou. Ele diz que nos viu juntos. Seus olhos encontraram os de Helena com medo genuíno. Ele diz que se eu o trair, o casamento está cancelado. A sede da Almeida Enterprises ocupava os 3 andares superiores de um arranha-céu de vidro no distrito financeiro. Helena ajeitou seu simples vestido preto, o mais bonito que possuía, enquanto o elevador subia para o nível executivo. Pela primeira vez em 15 anos, ela estava deliberadamente procurando Ricardo. Senhora. A recepcionista parecia confusa. Você tem um compromisso com o Sr. Almeida? Não, Helena respondeu calmamente. Mas diga a ele que Helena Menezes está aqui para falar sobre o fundo fiduciário de Isabela. Ele vai querer me ver. 5 minutos depois, ela foi conduzida ao escritório de canto de Ricardo. Ele estava de pé junto às janelas do chão ao teto, iluminado por trás pelo horizonte de São Paulo, parecendo em todos os aspectos o poderoso executivo em seu terno de grife. Helena, seu sorriso não chegou aos olhos. Isso é inesperado. Passando por meu bairro. Ela ignorou a provocação. Quero saber por que você está dizendo à nossa filha que eu criei um fundo fiduciário, e por que está tentando obter controle sobre o apartamento da minha avó. O sorriso de Ricardo falhou por apenas um momento. Sempre tão direta. Não é de admirar que Isabela a ache exaustiva. Ele gesticulou para uma cadeira de couro. Sente-se. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Prefiro ficar em pé. Ricardo deu de ombros. Como quiser. Sim, mencionei o fundo fiduciário para Isabela. Presumi que você tivesse reservado algo para o futuro dela. Não é isso que boas mães fazem. Seus olhos passaram pela bolsa gasta dela. Embora talvez isso fosse esperar demais. O apartamento da minha avó foi deixado para Isabela, não para mim, e certamente não para você, Helena disse uniformemente. Você não tem o direito de envolvê-lo em qualquer esquema que esteja planejando. O rosto bonito de Ricardo endureceu. Você sabe o que Isabela disse quando sugere atualizá-la sobre o valor da propriedade? Ela disse que assinaria qualquer coisa que eu colocasse na frente dela. É o quanto ela confia em mim agora. Ele se aproximou. Ela não precisa mais de você, Helena. Eu dei a ela tudo o que você não pôde. Exceto honestidade, Helena respondeu. Ela sabe sobre os problemas financeiros da sua empresa? Os investidores se retirando? Os processos? Pela primeira vez, a incerteza tremulou no rosto de Ricardo. Você tem me investigado. Tenho protegido nossa filha. Algo que eu deveria ter feito mais agressivamente anos atrás. O riso de Ricardo tinha um traço de desespero. E o que você dirá a ela? Que seu pai bem-sucedido está tendo um problema temporário de fluxo de caixa. Ela não vai se importar. Ele circulou sua mesa, recuperando uma pasta. A propósito, Isabela me pediu para entregar isso a você. Helena abriu-a para encontrar o convite de casamento com não é bem-vinda rabiscado nele. Ideia dela, não minha, Ricardo disse com falsa simpatia. Embora eu não possa dizer que discordo da decisão dela. Os dedos de Helena apertaram o convite. O que você contou a ela sobre mim? Apenas a verdade, Ricardo estendeu as mãos inocentemente. Que você rejeitou meu apoio. Que você escolheu lutar em vez de deixar que eu ajudasse. Que você a manteve longe de mim por rancor. Você nos abandonou. Sua palavra contra a minha. E nós dois sabemos em quem ela acredita. O sorriso de Ricardo voltou. E Cari, Helena. Você a perdeu. A melhor coisa que você pode fazer agora é desaparecer da vida dela. Algo se quebrou dentro de Helena, não sua resolução, mas o último de sua contenção. Sabe de uma coisa, Ricardo? Pela primeira vez, você está certo. Ela rasgou o convite ao meio, deixando os pedaços caírem sobre o carpete imaculado dele. Diga a Isabela que ela conseguiu o que queria. Não estarei no casamento. Não estarei em lugar nenhum onde ela possa me encontrar. A expressão triunfante de Ricardo vacilou diante da calma certeza dela.
O que você está planejando? Adeus, Ricardo. Aproveite sua vitória enquanto dura. Helena virou-se para sair, então parou na porta. Ah, e eu teria cuidado com essa papelada do apartamento. Falsificação ainda é crime no Brasil, mesmo para homens como você. Enquanto as portas do elevador se fechavam, Helena viu o reflexo de Ricardo no metal polido, confiante e desdenhoso. Mas ela havia visto algo mais em seu escritório: os relatórios financeiros apressadamente cobertos quando ela entrou, os avisos de cobrança mal escondidos na bandeja de sua mesa e o desespero por trás de seu verniz perfeito. Ela havia vencido esta rodada, mas a que custo? Seu telefone vibrou com uma mensagem de Isabela: pare de assediar meu pai. Nunca mais quero ver você. O sol mediterrâneo aquecia o rosto de Helena enquanto ela sentava no terraço de sua nova mansão em Valência, o aroma de flores de laranjeira enchendo o ar. A propriedade, uma vila restaurada do século XIX com vistas tanto para as montanhas quanto para o mar, havia custado quase 5 milhões de euros, mas depois de assinar os papéis da aquisição, tal quantia parecia insignificante. Mais café, senhora? Perguntou Carla, a governanta que Helena havia contratado. Não, obrigada. Helena sorriu, ainda se ajustando a ser servida em vez de servir. Seu laptop exibia e-mails de seu consultor financeiro, detalhando investimentos e propostas para sua recém-descoberta riqueza. Há uma ligação para você, Carla disse, oferecendo o telefone. Uma senhora Duarte do Brasil. Helena pegou ansiosamente. Mari, como você encontrou este número? Seu advogado me deu depois que ameacei acampar fora do escritório dele, Mariana respondeu, sua voz crepitando com estática. Por que você não me disse que estava saindo? Ou que você é aparentemente rica o suficiente para comprar uma mansão na Espanha? Aconteceu tão rápido, Helena suspirou. Depois do confronto com Ricardo, eu só precisava desaparecer por um tempo. Bem, as coisas estão explodindo aqui, disse Mariana. Ricardo está dizendo a todos que você abandonou Isabela novamente, que você não suportava vê-la feliz. O maxilar de Helena se apertou. Claro que ele está. Mas isso não é tudo, Mariana continuou, sua voz baixando. Paulo veio me ver. A empresa de Ricardo está desmoronando, Helena. Ele hipotecou tudo, e agora está desesperado para colocar as mãos naquele apartamento de Copacabana antes que seus credores o façam. Então é por isso que ele de repente se tornou o pai do ano, Helena murmurou. Tem mais. O casamento foi adiantado para o próximo mês, e Paulo diz que Ricardo convenceu Isabela a assinar uma procuração para ele. Uma vez que isso aconteça, ele pode vender o apartamento sem o conhecimento dela. Helena fechou os olhos, sentindo o peso da decisão pressionando. O que Paulo diz? Ele está aterrorizado. Ele ama Isabela, mas diz que Ricardo ameaçou os negócios de sua família se ele não concordar com tudo. Aparentemente, Ricardo tem alguma sujeira sobre o pai de Paulo de anos atrás. Então todos estão presos na teia de Ricardo, Helena disse amargamente. Houve uma longa pausa antes de Mariana falar novamente. Helena, o que você não está me contando? Como você conseguiu comprar uma mansão na Espanha? Você tem lutado por anos, e de repente está vivendo no luxo enquanto a vida de sua filha desmorona. A pergunta pairou entre elas, estendendo-se pelo oceano que separava a vida antiga da nova. Helena respirou fundo e finalmente compartilhou o segredo que havia mantido até mesmo de sua amiga mais próxima. Meu aplicativo foi adquirido há 3 meses. A plataforma de coordenação de saúde na qual tenho trabalhado por 7 anos. Eles pagaram 37 milhões de dólares, Mari. O silêncio que se seguiu foi profundo. 37 milhões de dólares. Mariana finalmente sussurrou. Todo esse tempo, você estava construindo algo, Helena completou. Algo que garantiria o futuro de Isabela. Eu ia surpreendê-la depois da formatura, mostrar a ela que todas aquelas noites em que eu não estive lá, eu estava trabalhando por ela. Meu Deus, Helena. Isabela sabe. Não. Depois que ela me chamou de miserável e me desinvitou do casamento, decidi que ela não merecia saber. Pelo menos não ainda. Mas se Ricardo descobrir... Ele não vai, Helena interrompeu. A aquisição foi através de uma holding. Meu nome não aparece em lugar nenhum. Helena levantou-se, movendo-se para a borda do terraço onde o Mediterrâneo se estendia infinitamente azul à sua frente. Em sua mão,
Ela ainda segurava a fotografia rasgada de Isabela quando criança que ela havia trazido do Brasil, seu rosto sorridente pressionado contra a bochecha de Helena, antes de Ricardo, antes do dinheiro, antes da traição. Pensei que partir fosse a escolha certa, Helena admitiu silenciosamente. Deixar que todos pensem que sou a vilã. Deixar Isabela ter seu casamento perfeito com seu pai perfeito. Mas agora... Agora você sabe que Ricardo vai destruir a vida dela para salvar a sua própria, Mariana completou. Helena observou um barco movendo-se pelo horizonte distante, pequeno e vulnerável contra a vastidão do mar. Como Isabela, navegando por correntes que ela não podia ver. Que tipo de mãe eu sou, Helena sussurrou, se eu deixar isso acontecer? Mas que tipo de mãe se impõe onde não é desejada? O tipo que ama sua filha mais que seu orgulho, Mariana respondeu simplesmente. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de ouro e carmesim, Helena tomou sua decisão. 3 semanas de exílio haviam lhe dado clareza. Não era sobre o dinheiro, ou Ricardo, ou mesmo seu coração ferido. Era sobre a promessa que ela havia feito ao lado da cama de uma criança doente 15 anos atrás. Proteger Isabela, não importa o custo. Reserve-me no próximo voo para São Paulo, Helena disse. É hora de ir para casa. A chuva açoitava as janelas do apartamento de Mariana enquanto Helena andava de um lado para outro na pequena sala de estar, com jet lag e ansiosa. O voo de Valência havia sido atrasado por tempestades, e eles haviam chegado a São Paulo para encontrar a cidade encharcada na pior tempestade da temporada. Você não pode simplesmente aparecer no apartamento de Isabela, Mariana ponderou, colocando 2 canecas fumegantes de café. Ricardo provavelmente alertou o porteiro dela sobre você. Não tenho escolha, Helena insistiu. A assinatura é amanhã. Se ela der a Ricardo uma procuração. Uma batida forte interrompeu-os. Mariana espiou pelo olho mágico, depois recuou surpresa. É Paulo, ela sussurrou, abrindo a porta. O jovem que entrou era quase irreconhecível como a pessoa composta que Helena havia conhecido no café. Suas roupas estavam encharcadas, seus olhos vermelhos de exaustão ou lágrimas. Tenho procurado você por toda parte, ele disse a Helena. Isabela está no hospital. A caneca de Helena caiu no chão. O que aconteceu? Tivemos uma briga sobre a procuração, Paulo explicou, passando a mão pelo cabelo molhado. Finalmente contei tudo a ela, sobre os problemas financeiros de Ricardo, sobre o apartamento. Ela não acreditou em mim. Ela ligou para Ricardo, e ele apareceu. A voz de Paulo quebrou. Ele era como uma pessoa diferente. Gritando, ameaçando. Quando Isabela tentou sair, ele a agarrou. Ela caiu pelas escadas. Meu Deus, Mariana ofegou. Quão ruim é. Apenas uma concussão e um pulso quebrado, dizem os médicos. Mas eles estão mantendo-a em observação durante a noite. Helena pegou sua bolsa. Que hospital? Hospital Israelita Albert Einstein. Mas Helena, você não pode ir lá. Ricardo não saiu do lado dela, e ele disse à segurança para mantê-la fora. Ele está dizendo que você a empurrou. Ele está me acusando. A voz de Helena subiu em descrença. Eu nem estava lá. Não importa, Paulo disse amargamente. Ele é Ricardo Almeida. Ninguém o questiona. Helena afundou no sofá, a magnitude da manipulação de Ricardo esmagando-a. Mesmo com seus milhões, ela não podia lutar contra o sistema que ele controlava, a narrativa que ele havia elaborado. Por 15 anos ela havia protegido Isabela da verdade, e agora esse mesmo silêncio estava sendo usado como uma arma contra ela. E quanto à procuração? Mariana perguntou. Adiada, não cancelada, Paulo respondeu. Ricardo está mandando trazer os papéis para o hospital amanhã. Diz que não pode esperar por causa de algum prazo fiscal. Helena fechou os olhos, sentindo as paredes se fechando. Tudo o que ela havia construído, sua empresa, sua nova vida, sua independência parecia vazio sem sua filha. Qual era o sentido de 37 milhões de dólares se ela não podia proteger a pessoa que mais importava? Deve haver alguém que possa nos ajudar, Mariana disse desesperadamente. Que tal aquele advogado que cuidou da sua aquisição? Dr. Mendes? Ele é corporativo, não de direito de família. E Ricardo reconheceria seu nome imediatamente. Os 3 sentaram-se em silêncio derrotado, o único som sendo o tamborilar constante da chuva contra as janelas. Então Paulo endireitou-se, uma nova resolução em seus olhos.
A administradora do hospital, ele disse lentamente. Doutora Cecília Vargas. Ela foi colega de quarto da minha mãe na faculdade de medicina. Ela deve um favor à nossa família. Helena olhou para cima, uma faísca de esperança acendendo. Que tipo de favor? O tipo que pode conseguir 5 minutos com Isabela quando Ricardo sair para tomar café. Paulo pegou seu telefone. Não posso prometer que vai funcionar, mas... Faça isso, Helena disse imediatamente. 5 minutos é tudo o que preciso. Enquanto Paulo fazia a ligação, Helena se moveu para a janela, observando os raios cortando o céu escuro de São Paulo. No reflexo, ela mal se reconheceu. A mulher confiante em roupas de grife era muito diferente da mãe em luta que havia deixado o Brasil 3 semanas atrás. Mas por baixo do exterior polido, ela ainda era a mesma lutadora que havia criado uma filha sozinha, construído uma empresa do nada e sobrevivido à traição de Ricardo uma vez antes. A doutora Vargas vai ajudar, Paulo anunciou, terminando sua ligação. Mas Ricardo nunca deixa o lado de Isabela por mais de alguns minutos. Como você vai convencê-la da verdade tão rapidamente? Ela tem acreditado nas mentiras dele por anos. Helena virou-se da janela, um brilho determinado em seus olhos. Não vou precisar convencê-la. Vou mostrar a ela. Ela pegou seu telefone. Mariana, você ainda tem aquela amiga jornalista na Folha de São Paulo? Cristina? Claro. Ligue para ela. Diga que tem uma exclusiva sobre o colapso iminente da Almeida Enterprises, com documentação. Paulo olhou para ela. Que documentação? Pela primeira vez desde que retornou ao Brasil, Helena sorriu, o sorriso perigoso de alguém sem nada a perder e tudo pelo que lutar. O tipo que vem com valer 37 milhões de dólares. Quando você tem tanto dinheiro, Paulo, você ficaria surpreso com o que as pessoas vão te contar sobre seus inimigos. Enquanto a tempestade rugia lá fora, uma tempestade menor, mais focada se reunia no apartamento de Mariana. 3 pessoas unidas por um único propósito: salvar Isabela do pai que nunca a mereceu. O quarto particular no hospital israelita Albert Einstein estava quieto, exceto pelo constante bip dos monitores e o ocasional rangido dos sapatos das enfermeiras no corredor. Helena estava em um armário de suprimentos adjacente, seu coração batendo forte enquanto ela espiava pela pequena janela na porta. Isabela estava deitada na cama do hospital, seu pulso direito engessado, seu rosto pálido contra os travesseiros brancos. Ao lado dela, Ricardo rolava pela tela de seu telefone, ocasionalmente olhando para seu relógio com impaciência óbvia. Tem certeza de que isso vai funcionar? Helena sussurrou para a doutora Cecília Vargas, que estava ao seu lado no espaço apertado. A elegante administradora ajustou seus óculos. A mãe de Paulo salvou minha carreira uma vez. Eu devo isso a ela e mais. Quando minha assistente ligar para Ricardo sobre os formulários de seguro, você terá exatamente 7 minutos antes que ele chegue ao meu escritório no 3º andar. Helena assentiu, agarrando o envelope Manila contendo tudo o que precisava. Obrigada. Não me agradeça, doutora. Vargas disse seriamente. O que você está fazendo é contra a política do hospital. Se Ricardo Almeida reclamar, negarei ter ajudado você. Entendido. Um momento depois, o telefone de Ricardo tocou. Helena prendeu a respiração enquanto ele atendia, seu rosto escurecendo com irritação. Ele levantou-se, dizendo algo a Isabela, que apenas virou o rosto para a janela. Ele está saído, doutora. Vargas sussurrou. Espere até que ele esteja no elevador. Os segundos se arrastaram até que Ricardo passou por seu esconderijo, murmurando sobre administradores incompetentes. Uma vez que as portas do elevador se fecharam atrás dele, doutora. Vargas assentiu para Helena. 7 minutos. Nem um segundo a mais. Helena deslizou para o quarto de Isabela, fechando a porta suavemente atrás dela. Por um momento, ela apenas olhou para sua filha, a criança que ela havia criado agora transformada em uma bela jovem mulher, mesmo com hematoma sombreando sua têmpora. O que você está fazendo aqui? A voz de Isabela era fria quando ela finalmente notou Helena. Papai disse que você poderia tentar algo assim. Tenho certeza que ele disse, Helena respondeu, aproximando-se da cama lentamente. Mas preciso que você me escute, apenas por 5 minutos. Depois disso, se você ainda quiser que eu vá embora, eu irei. Você nunca mais terá que me ver novamente. Algo na calma de Helena fez Isabela pausar.
Talvez fossem as roupas caras, tão diferentes do traje modesto habitual de sua mãe, ou a confiança em sua postura. 5 minutos, Isabela concordou relutantemente. Helena colocou o envelope na cama. Primeiro, quero que você saiba que eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Tudo o que já fiz foi para protegê-la e dar a você uma vida melhor. Me mantendo longe do papai? Nos fazendo lutar quando ele poderia ter ajudado. Seu pai não queria ajudar, Isabela. Ele nos abandonou. Helena abriu o envelope, removendo vários documentos. Estes são os papéis do divórcio de 15 anos atrás. Leia o acordo. Ricardo voluntariamente abriu mão de seus direitos parentais em troca de eu não processar suas dívidas de jogo. Isabela olhou para os papéis, suas mãos tremendo levemente enquanto os pegava. Isso não pode estar certo. Ele disse que você rejeitou o apoio dele. Ele está mentindo. Ele tem mentido para você por anos. Helena puxou mais documentos. Estes são extratos bancários mostrando os 2 pagamentos de pensão alimentícia que ele fez antes de desaparecer completamente. E isto, ela colocou um documento final na cama, é uma avaliação psiquiátrica de sua primeira internação em reabilitação para vício em jogos. Os olhos de Isabela se arregalaram. Reabilitação? Jogos de azar? Mas ele sempre foi tão bem-sucedido. O sucesso é real. Assim como as dívidas. Helena verificou seu relógio. 4 minutos restantes. Isabela, seu pai está à beira da falência. É por isso que ele reapareceu subitamente em sua vida 5 anos atrás. É por isso que ele está apressando seu casamento e tentando obter controle sobre sua propriedade em Copacabana. Como você saberia algo sobre as finanças dele? Isabela desafiou, embora sua voz tivesse perdido seu tom afiado. Helena respirou fundo. O momento havia chegado, a revelação que ela havia planejado e temido em igual medida. Porque 3 meses atrás, meu aplicativo de coordenação de saúde foi adquirido por 37 milhões de dólares. A boca de Isabela se abriu. O quê? O negócio em dificuldades que construí enquanto você crescia, o trabalho que me manteve longe de tantos eventos escolares seus, valeu além dos meus sonhos mais loucos. Helena pegou seu telefone, mostrando a Isabela o extrato bancário com o saldo impressionante. Eu estava esperando para contar a você depois da sua formatura. Eu queria que fosse uma surpresa. Você é rica. Isabela sussurrou, a palavra aparentemente estranha quando aplicada à sua mãe sempre em luta. Sim. E quando Ricardo descobriu através de suas conexões no mundo dos negócios, ele acelerou seus planos para obter controle sobre sua herança antes que você descobrisse a verdade sobre ele. Uma batida na porta sinalizou que seu tempo estava quase no fim. Helena reuniu os documentos, devolvendo-os ao envelope, exceto pela avaliação psiquiátrica e os papéis do divórcio. Guarde estes, ela disse, colocando-os sob o travesseiro de Isabela. Leia-os quando estiver sozinha. E saiba que, independentemente do que você decidir, seja acreditar em mim ou em seu pai, eu sempre amarei você. Ela moveu-se em direção à porta, depois virou-se. Ah, e Isabela? Verifique a sessão de negócios de amanhã na Folha de São Paulo. A empresa do seu pai está prestes a virar manchete, e não de uma forma boa. Quando Helena saiu, ela vislumbrou o rosto de sua filha confuso, magoado, mas com um lampejo de algo mais. Reconhecimento, talvez. Ou a primeira frágil semente de verdade criando raízes. No corredor, doutora. Vargas esperava com uma cadeira de rodas e um jaleco de enfermeira. Ele está voltando. Precisamos nos mover agora. Enquanto elas corriam para o elevador de serviço, Helena sentiu-se mais leve e mais pesada. Ela havia jogado suas cartas perfeitamente, entregue sua mensagem. Mas seria suficiente para romper anos de manipulação de Ricardo? Apenas Isabela poderia decidir isso agora. Fora do hospital, Paulo esperava em um táxi, a chuva ainda caindo ao redor deles. Você a viu? O que aconteceu? Eu a vi, Helena disse, removendo o jaleco de enfermeira. Contei tudo a ela. Agora esperamos. Pelo quê? Paulo perguntou ansiosamente. Os olhos de Helena endureceram com determinação. Pelo jornal de amanhã. E para que Ricardo mostre suas verdadeiras cores quando seu mundo começar a desmoronar. A manchete na Folha de São Paulo flamejava na seção de negócios. Almeida Enterprises enfrentando falência em meio a alegações de fraude.
Abaixo, uma manchete menor acrescentava: credores afirmam que CEO Ricardo Almeida escondeu ativos em nome da filha. Helena bebia-se o café na cozinha de Mariana, observando Paulo andar nervosamente pela janela. A luz da manhã lançava longas sombras pela sala, combinando com seu humor tenso. Ricardo vai saber que foi você, Paulo disse pela terceira vez. O momento é perfeito demais. Deixe que ele suspeite, Helena respondeu. Os fatos falam por si. Sua amiga no jornal fez um excelente trabalho verificando tudo. Mariana colocou um prato de pão de queijo, cujo aroma encheu o apartamento. Comam alguma coisa, vocês dois. Precisamos de força para o que vier a seguir. O telefone de Helena vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Encontrar você não foi um acidente. Fui contratado para relatar seus movimentos. Sinto muito. P. Ela olhou para a tela, o sangue virando gelo em suas veias. Paulo, ela disse lentamente. Você me enviou uma mensagem agora. Ele parecia confuso. Não. Meu telefone está morto. Esqueci o carregador no meu apartamento. Helena mostrou-lhe a mensagem. Seu rosto empalideceu. Não sou eu. Mas, quem mais poderia ser? A resposta atingiu Helena como um golpe físico. Pedro. O garçom do café onde nos encontramos pela primeira vez. Ele era muito atencioso, muito interessado em nossa conversa. Ela virou-se para Mariana. Você se lembra dele? Aquele que ficava reabastecendo nossa água. Mariana acenou lentamente com a cabeça. O bonito com o brinco? Pensei que ele estava flertando com você. Ele estava espionando para Ricardo, Helena percebeu em voz alta. O que significa que Ricardo sabe tudo, sobre nosso encontro, sobre nosso plano, provavelmente até sobre minha visita ao hospital. Paulo desabou em uma cadeira. Estamos acabados antes mesmo de começar. A campainha tocou, assustando a todos. Mariana aproximou-se cautelosamente, verificando o monitor de segurança. Seus ombros relaxaram. É Cristina do jornal. A jornalista entrou em um turbilhão de movimento, seu impermeável pingando no piso de ladrilhos. Você precisa ver isso, ela disse sem preâmbulo, entregando a Helena seu tablet. Na tela havia um comunicado à imprensa da Almeida Enterprises. Em resposta a reportagens irresponsáveis, Ricardo Almeida anuncia total cooperação com as autoridades. As alegações contra a empresa são baseadas em mal-entendidos que serão esclarecidos oportunamente. O casamento da filha do Sr. Almeida prosseguirá conforme planejado na próxima semana, demonstrando a confiança da família na plena exoneração. Ele está se reafirmando, Cristina explicou. Usando o casamento como escudo. Quem continuaria com um casamento de alta sociedade se estivesse realmente em problemas financeiros? O telefone de Helena tocou o número de Isabela. Seu coração saltou enquanto ela atendia. Filha. Como você pôde? A voz de Isabela estava crua de emoção. Papai me mostrou o que você fez. O jornal, as mentiras, a tentativa de arruinar a reputação dele logo antes do meu casamento. Isabela, escute-me. Não. Você escute. Papai explicou tudo. Os documentos que você me mostrou eram falsificações. Ele nunca nos abandonou. Você me manteve longe dele porque estava com ciúmes do sucesso dele. Helena apertou o telefone com mais força. Isso não é verdade. Você chegou a ler os papéis que deixei com você? Papai os encontrou. Ele me mostrou como foram falsificados. As assinaturas nem mesmo correspondem ao decreto de divórcio real. A voz de Isabela quebrou. Eu queria acreditar que você havia mudado, que talvez você realmente se importasse comigo. Mas isso prova que você ainda é a mesma pessoa amarga e miserável, disposta a destruir a felicidade de qualquer outra pessoa. A acusação cortou mais fundo que qualquer faca. Eu nunca te machucaria, Isabela. Tudo o que fiz. Guarde isso. Isabela interrompeu. O casamento foi antecipado para este sábado. Não tente me contatar novamente. Pelo que me diz respeito, não tenho mais mãe. A linha ficou muda. Helena ficou congelada, o telefone ainda pressionado contra sua orelha como se pudesse ouvir a voz de sua filha novamente, encontrar uma maneira de romper a barreira. Helena. Mariana tocou seu braço gentilmente. O que aconteceu? Ricardo encontrou os documentos, Helena disse entorpecida. Ele convenceu Isabela de que eram falsificações.
O casamento foi antecipado para sábado. Daqui a 3 dias. Paulo parecia abatido. Isso é impossível. O local estava reservado para o próximo mês. Nada é impossível quando você está desesperado, Cristina comentou, digitando rapidamente em seu tablet. Minhas fontes dizem que Ricardo transferiu a cerimônia para sua propriedade particular em Itatiba. Reduzida, apenas com convite. Ele está acelerando tudo, Helena percebeu. O artigo do jornal o ameaçou, mas em vez de recuar, ele está avançando mais rápido. Uma vez que Isabela esteja casada e a procuração seja assinada, ele terá o que precisa. Paulo balançou a cabeça. Mas por quê? Mesmo que ele venda o apartamento, não salvará sua empresa. A dívida é massiva demais. Não é sobre salvar a empresa, Helena disse lentamente, compreendendo nascendo. É sobre salvar a si mesmo. Os rendimentos do apartamento seriam suficientes para Ricardo desaparecer, recomeçar em algum lugar sem extradição. O silêncio caiu enquanto eles absorviam as implicações. Ricardo estava planejando abandonar Isabela mais uma vez, mas desta vez depois de roubar sua herança e arruinar sua reputação junto com a dele. Mariana apertou a mão de Helena. O que fazemos agora? Helena olhou pela janela para o horizonte de São Paulo, a cidade onde havia criado sua filha, construído sua empresa, lutado suas batalhas. Por um momento, a antiga tentação voltou retirar-se para a Espanha, deixar Isabela aprender da maneira mais difícil sobre a verdadeira natureza de seu pai. Mas isso não era quem Helena era. Nunca havia sido quem ela era. Vamos ao casamento, ela disse finalmente. Paulo parecia alarmado. Você não pode. Ricardo terá segurança vigiando você. Não me importo, Helena respondeu, uma nova determinação endurecendo sua voz. Deixei Ricardo controlar a narrativa por muito tempo. É hora de escrever um final diferente para esta história. Os olhos de Cristina brilharam com interesse jornalístico. O que você está planejando? Helena virou-se para encará-los, o peso da decisão se instalando em seus ombros. Algo que ou salvará minha filha ou a perderá para sempre. A chuva batia contra as janelas do carro enquanto Helena olhava para os portões de segurança da propriedade de Ricardo em Itatiba. Massivas barreiras de ferro bloqueavam a longa entrada que levava à mansão em estilo colonial onde, em menos de 3 horas, Isabela se casaria com Paulo sob o olhar manipulador de seu pai. Nunca passaremos por aqueles guardas, Mariana disse do banco do motorista. Ricardo deve ter mostrado a ele sua foto. Helena não respondeu, sua atenção fixa no tablet em seu colo exibindo filmagens de drone da propriedade. Os caminhões de buffet entrando por uma entrada de serviço. Funcionários correndo para montar cadeiras sob tendas temporárias. O próprio Ricardo direcionando trabalhadores com gestos imperiosos. Ele parece nervoso, Helena observou. Não como um pai orgulhoso no dia do casamento da filha. Cristina inclinou-se para a frente do banco traseiro. Minha fonte interna diz que ele tem feito ligações frenéticas toda a manhã. O banco está ameaçando congelar suas contas até o final do expediente hoje. O que explica a pressa, Mariana assentiu. Mas como isso nos ajuda a entrar? Helena ampliou a filmagem, focando em uma pequena edificação perto da borda da propriedade. O que é aquela estrutura? A antiga casa do zelador, Paulo respondeu através da chamada em grupo. Ele já estava dentro da propriedade, preparando-se para seu papel na cerimônia. Está conectada à casa principal por túneis subterrâneos da época colonial. Eles os usavam para trazer suprimentos durante a estação chuvosa. Eles ainda são acessíveis? Acho que sim. Isabela mencionou que Ricardo os usa para armazenar vinho. Helena verificou seu relógio. 2 horas e 40 minutos até a cerimônia. Cristina, sua contato entre a equipe de buffet é confiável. Completamente. Trabalhamos juntas há anos. Bom, diga a ela para criar uma distração no portão principal em exatamente 1 hora. Algo que atrairá a atenção dos guardas por pelo menos 5 minutos. Helena fechou o tablet decisivamente. Mariana e eu nos aproximaremos pelo lado leste da propriedade, através dos bosques. Nesta chuva. Mariana parecia cética. O chão será pura lama. Então ficaremos ilameadas. A voz de Helena não deixava espaço para argumentação. Paulo, onde está Isabela agora? Se preparando na suíte principal. Ricardo mal saiu do lado dela,
e há 2 homens de segurança fora da porta. E os papéis da procuração? No cofre do escritório de Ricardo. Ele mencionou que Isabela assinaria logo após a cerimônia, antes da recepção. Diz que é apenas coisa financeira chata melhor tratada imediatamente. Helena assentiu, formulando cada passo de seu plano. Paulo, preciso que você faça algo difícil. Quando Ricardo deixar Isabela para verificar os preparativos da cerimônia, preciso que você crie uma oportunidade para que eu fale com ela sozinha. Como? A segurança não deixará ninguém entrar sem a aprovação de Ricardo. Diga a eles que a estilista do vestido de noiva precisa fazer um ajuste final. Eles não vão questionar isso, é esperado em dias de casamento. E a estilista? Eles não vão verificar. Eles não saberão como ela é, Helena disse confiante. A maioria dos guardas de segurança não segue moda. 1 hora depois, Helena e Mariana agacharam-se no mato molhado na borda da propriedade de Ricardo. Suas roupas caras estavam salpicadas de lama, seus cabelos colados às cabeças pela chuva implacável. Através das árvores, elas podiam ver a casa do zelador, um pequeno edifício de pedra com era subindo por suas paredes. Olhe, Mariana sussurrou, apontando para a entrada principal. Um caminhão de buffet havia tombado logo fora do portão, dezenas de garrafas de champanhe quebradas pela entrada. Os guardas abandonaram seus postos para ajudar, exatamente como planejado. Agora, Helena disse, correndo em direção à casa. Elas a alcançaram sem serem vistas, passando pela porta destrancada para um interior mofado cheio de ferramentas de jardinagem e teias de aranha. A entrada para os túneis deve estar em algum lugar por aqui, Helena murmurou, examinando o chão de terra. Mariana moveu um grande vaso de cerâmica, revelando um alçapão com um anel de ferro. Achei! O túnel era estreito e úmido, forçando-as a se agachar enquanto seguiam pelo caminho à luz de seus telefones. O ar ficou denso com o cheiro de terra e idade, pontuado pelo ocasional som de pequenas criaturas fugindo de sua aproximação. Quanto mais? Mariana sussurrou após 10 minutos de progresso desconfortável. Devemos estar bem abaixo da casa principal agora, Helena respondeu, alcançando uma junção onde o túnel se dividia em 3 caminhos. Paulo disse para tomar o caminho da direita para a adega. Elas emergiram em uma sala fresca e mal iluminada, aliada com garrafas. Helena verificou seu relógio, 1 hora até a cerimônia. Ela enviou uma mensagem rápida para Paulo, em posição. Status. Sua resposta veio segundos depois. Ricardo acabou de sair para verificar os convidados. Segurança ainda na porta. Trabalhando na distração agora. Helena virou-se para Mariana. Espere aqui. Se eu não voltar em 45 minutos. Não vou sair sem você, Mariana interrompeu firmemente. Sim, você vai. Porque se eu falhar, você é a única esperança de Isabela de conhecer a verdade algum dia. Helena apertou a mão de sua amiga. Prometa-me. Mariana assentiu relutantemente. Tenha cuidado. Helena fez seu caminho pelas escadas da adega, parando na porta para a casa principal. Ela podia ouvir vozes distantes, funcionários chamando uns aos outros, convidados começando a chegar apesar da chuva. Cuidadosamente, ela abriu a porta e deslizou para um corredor de serviço. O layout correspondia às plantas que Cristina de alguma forma havia obtido. Segundo andar, ala leste, suíte principal. Helena moveu-se rápida, mas cautelosamente, usando o caos geral pré-casamento como cobertura. Quando alcançou a grande escadaria, ela colocou os grandes óculos de sol e lenço de cabeça que Mariana havia insistido que ela trouxesse. No topo das escadas, ela avistou os homens de segurança do lado de fora de uma porta, e Paulo se aproximando deles com uma expressão atormentada, gesticulando freneticamente sobre algum problema com as flores. Enquanto os guardas viravam sua atenção para ele, Helena deslizou pelo corredor da direção oposta, projetando o ar confiante de alguém com todo o direito de estar ali. A estilista me enviou para a verificação final, ela disse rispidamente aos guardas, segurando um pequeno kit de costura que havia emprestado de Mariana. Senhor Almeida solicitou especificamente. Os guardas trocaram olhares. Não fomos informados. Você quer chamá-lo para longe dos convidados importantes para verificar? Helena ergueu uma sobrancelha. Já estou atrasada. Um guarda deu de ombros. 5 minutos, ele disse, abrindo a porta. Helena entrou, fechando-a firmemente atrás de si.
A suíte principal era opulenta, toda em creme e dourado, com janelas do chão ao teto com vista para os jardins encharcados de chuva. E ali, em pé diante de um espelho de corpo inteiro, estava Isabela em seu vestido de noiva, uma visão em renda branca que fez o coração de Helena parar. Finalmente, Isabela disse sem se virar. Eu disse ao papai que a barra precisava. Ela congelou ao ver o reflexo de Helena no espelho. Você. Como você entrou aqui? Precisava te ver uma última vez, Helena disse calmamente, removendo seus óculos de sol. Antes que você cometa um erro que não pode desfazer. Isabela virou-se, seu rosto vermelho de raiva. Saia antes que eu chame a segurança. Chame-os, Helena respondeu calmamente. Mas primeiro, pergunte a si mesma por que seu pai precisou adiantar este casamento em 3 semanas. Pergunte por que ele precisa que você assine papéis de procuração hoje, de todos os dias. Ele explicou isso. Há um prazo fiscal. Não há prazo fiscal, Isabela. Há apenas um homem afogado em dívidas, desesperado para acessar o único ativo que seus credores ainda não conhecem. Helena deu um passo à frente. Seu pai substituiu os documentos que eu mostrei a você. Os originais teriam provado tudo o que eu disse. Mais mentiras, Isabela sussurrou, mas a incerteza tremulou em seu rosto. Por que você está fazendo isso? Porque você não pode simplesmente me deixar ser feliz. Porque eu sou sua mãe. A voz de Helena quebrou ligeiramente. Porque eu carreguei você dentro de mim por 9 meses, segurei você durante febres e pesadelos, trabalhei até minhas mãos sangrarem para dar a você tudo o que pude. Porque eu te amo demais para assistir você ser usada e descartada por um homem que só vê você como um caminho para o dinheiro. Um pesado silêncio caiu entre elas, quebrado apenas pelos sons distantes dos convidados do casamento se reunindo e o tamborilar persistente da chuva contra as janelas. Se o que você está dizendo é verdade, Isabela disse finalmente, prove. Não com papéis que poderiam ser forjados, não com artigos de notícias que poderiam ser pagos. Prova real. Helena alcançou seu bolso, retirando uma pequena caixa de veludo. Eu estava guardando isso para seu 25º aniversário. Dentro está a chave para seu futuro, um futuro que você escolhe, não um que Ricardo projeta para você. Enquanto Isabela pegava a caixa com mãos trêmulas, uma comoção irrompeu no corredor. A porta se abriu, e Ricardo estava lá, seu rosto bonito contorcido de raiva. Afaste-se da minha filha, ele rosnou para Helena. Segurança. Remova esta mulher imediatamente. Isabela agarrou a caixa de veludo enquanto os guardas se moviam em direção a Helena. Naquele momento, mãe e filha se olharam nos olhos através da bela sala, uma mulher que havia lutado do nada para milhões, e outra que estava na encruzilhada da verdade e do engano, segurando seu destino em suas mãos. Abra, Helena disse suavemente enquanto os guardas agarravam seus braços. E então decida quem realmente está te dizendo a verdade. A chuva batia contra a tenda branca de casamento erguida no gramado de Ricardo, criando um ritmo constante que combinava com a tensão pulsando pelos convidados reunidos. Helena sentou-se na última fileira, flanqueada por 2 guardas de segurança que haviam sido instruídos a permitir que ela testemunhasse a cerimônia, mas removê-la ao primeiro sinal de perturbação. Sorria, Helena, Ricardo havia provocado quando surpreendentemente permitiu que ela ficasse. Assista enquanto sua filha me escolhe de uma vez por todas. A música do casamento começou. Não a marcha tradicional que Isabela havia sonhado uma vez, mas algo que Ricardo havia selecionado. Os convidados se levantaram, voltando-se expectantes para a entrada onde Paulo já esperava pelo altar decorado com flores, sua expressão ilegível. O coração de Helena batia forte à medida que os minutos se estendiam. Onde estava Isabela? A música repetiu uma vez, depois novamente. Murmúrios ondularam pela multidão. Ricardo, em pé orgulhosamente na frente, verificou seu relógio com crescente agitação. Finalmente, um membro da equipe se aproximou dele, sussurrando urgentemente em seu ouvido. O rosto de Ricardo escureceu. Ele caminhou rapidamente em direção à casa principal, gesticulando para os músicos continuarem tocando. Um dos guardas de Helena recebeu uma ligação, sua expressão mudando enquanto ouvia. Precisamos ir, ele disse ao colega. A noiva está desaparecida. Quando eles se moveram para sair, Helena captou o olhar de Mariana do outro lado da tenda. Sua amiga assentiu levemente, o sinal que elas haviam combinado. O que quer que tenha acontecido no quarto de Isabela depois que Helena foi removida,
havia colocado seu plano de contingência em movimento. Senhoras e senhores, o oficiante do casamento anunciou nervosamente: haverá um breve atraso. Por favor, desfrutem dos refrescos nas mesas laterais. Os convidados confusos se moveram em direção ao champanhe e canapés, a conversa zumbindo com especulação. Helena escapou de seus guardas distraídos, fazendo-se o caminho para uma entrada de serviço onde Mariana esperava. Funcionou? Helena perguntou sem fôlego. Ela abriu a caixa, Mariana confirmou. Leu a carta dentro. Então pediu para eu ajudá-la a sair pelos túneis. Alívio inundou Helena. Onde ela está agora? Com Paulo. Eles estão esperando no heliporto na borda da propriedade. O piloto de Cristina está pronto para levá-los a São Paulo. E Ricardo? Rasgando a casa procurando por ela. Ele encontrou a caixa de veludo no quarto dela, mas não o conteúdo. Helena sorriu pela primeira vez naquele dia. A chave na caixa de veludo não era apenas simbólica, era acesso real ao fundo fiduciário que Helena havia estabelecido secretamente para Isabela 3 meses atrás, contendo metade de sua fortuna da aquisição. A carta que acompanhava explicava tudo: os anos de trabalho de Helena, o sucesso do aplicativo, mais importante, os verdadeiros motivos de Ricardo confirmados por relatórios de investigadores particulares. Preciso vê-la antes que partam, Helena disse. Elas apressaram-se pelos terrenos encharcados de chuva, mantendo-se próximas às sebes para evitar a equipe de segurança de Ricardo que procurava freneticamente. O heliporto ficava além de um pequeno bosque de árvores, a aeronave já ligada, seus rotores girando lentamente em preparação para a partida. Isabela estava ao lado dela em seu vestido de noiva, agora encharcado e enlameado na barra. Paulo segurava um guarda-chuva sobre ela, falando intensamente em seu ouvido. Quando ela viu Helena se aproximando, Isabela afastou-se dele, correndo em direção à sua mãe com uma expressão ilegível. Por um momento terrível, Helena temeu outra rejeição, mas então Isabela chocou-se contra seus braços, agarrando-a com força desesperada. Sinto muito, Isabela soluçou contra o ombro de Helena. Sinto muito por não ter acreditado em você. Helena segurou sua filha firmemente, a chuva misturando-se com suas lágrimas. Não importa agora. Você está segura. Isso é tudo que eu sempre quis. Ele mentiu sobre tudo. Isabela afastou-se, seu rímel escorrendo por suas bochechas. Todos esses anos, ele me fez odiar você por coisas que você nunca fez. Isabela. A voz de Ricardo cortou a chuva enquanto ele emergia das árvores, flanqueado por seguranças. Afaste-se dela. Helena colocou-se protetoramente na frente de sua filha. Acabou, Ricardo. Isabela sabe de tudo. Sabe do quê? Mais das suas mentiras. A fachada perfeita de Ricardo havia desmoronado, revelando o desespero por baixo. Isabela, princesa, o que quer que ela tenha te dito? Eu li o relatório do investigador, Isabela interrompeu, sua voz mais forte do que Helena jamais havia ouvido. Vi os registros bancários. Sei sobre as contas no Panamá, o dinheiro que você desviou de seus investidores. Sei que você estava planejando desaparecer após o casamento, depois que eu assinasse a procuração do apartamento da vovó. O rosto de Ricardo se contorceu. Você não entende. O negócio, eu só precisava de tempo para dar a volta por cima. Você precisava de um bode expiatório, Helena corrigiu. Sua própria filha, para deixar para trás enfrentando seus credores e problemas legais enquanto você escapava com o último ativo líquido que poderia colocar às mãos. Isso não é verdade. Isabela, você sabe o quanto eu te amo. Tudo o que fiz foi pelo seu futuro. Pare de mentir. Isabela gritou, suas palavras quase afogadas por um estrondo de trovão. 15 anos você esteve ausente. 15 anos mamãe me criou sozinha, trabalhando até a exaustão enquanto você vivia no luxo. Então você voltou apenas para me usar mais uma vez. O piloto do helicóptero sinalizou urgentemente. Eles precisavam partir antes que a tempestade piorasse. Paulo gentilmente pegou o braço de Isabela. Precisamos ir agora. Isabela olhou para Helena, conflito claro em seus olhos. Venha conosco, mamãe. Helena balançou a cabeça. Você e Paulo vão. Comecem de novo, sem tudo isso. Ela pressionou um pequeno pendrive na mão de Isabela. Isto contém tudo, os detalhes do fundo fiduciário, acesso às suas contas, toda a verdade. Construa a vida que você quer,
Não há que Ricardo projetou ou mesmo a que eu imaginei para você. Mas e você? O que você vai fazer? Helena sorriu através de suas lágrimas. Ficarei bem. Sempre fico. Enquanto Isabela e Paulo viravam-se em direção ao helicóptero, Ricardo fez um último movimento desesperado em direção a eles. Você não pode ir embora. Os convidados, os contratos, eu preciso que você assine os papéis. Adeus, papai, Isabela disse com finalidade. Espero que algum dia você entenda o que jogou fora, e não foi apenas dinheiro. Os guardas de segurança, testemunhando o desmoronamento de Ricardo, ficaram incertos ao lado. Ninguém se moveu para impedir o jovem casal enquanto eles embarcavam no helicóptero, a máquina levantando voo para o céu tempestuoso momentos depois. Ricardo caiu de joelhos na lama, chuva colando seu caro terno ao corpo, a imagem da arrogância derrotada. Por um momento, Helena quase teve pena dele. Você me arruinou, ele disse, olhando para ela com ódio. Você está feliz agora? Helena considerou o homem que ela havia amado uma vez, o pai de sua filha, o arquiteto de tanta dor. Não, Ricardo. Você arruinou a si mesmo. A diferença entre nós nunca foi dinheiro. Foi que eu amei Isabela mais do que amei a mim mesma. Ela afastou-se, deixando-o ajoelhado na chuva enquanto o som distante de sirenes de polícia começava a se aproximar da propriedade. Cristina havia cumprido sua promessa de alertar as autoridades sobre os crimes financeiros de Ricardo assim que Isabela estivesse segura. Enquanto Helena caminhava de volta em direção à casa, Mariana caiu em passo ao seu lado. E agora? Helena olhou em direção ao horizonte onde o helicóptero havia desaparecido, carregando sua filha em direção à liberdade e à verdade. Apesar de tudo, a chuva, a lama, os anos de luta, ela se sentia mais leve do que havia se sentido em décadas. Agora, ela disse simplesmente, vamos para casa. 6 meses depois, Helena estava no terraço de sua mansão em Valência, observando o Mediterrâneo brilhar sob o sol de verão. O jardim abaixo havia explodido em florescimento exuberante, buganvílias escalando as paredes de pedra, laranjeiras carregadas de frutas, lavanda perfumando o ar a cada brisa. Mais limonada, senhora? Carla perguntou, aparecendo ao seu lado. Sim, obrigada. E traga copos extras. Meus convidados devem chegar logo. A campainha tocou momentos depois. Helena respirou fundo, alisando seu vestido de linho antes de caminhar pelo corredor de mármore fresco até a entrada. Quando abriu a porta, Isabela estava lá, luz do sol formando um halo em seu cabelo, Paulo sorrindo ao seu lado. Mamãe. Isabela apressou-se, abraçando Helena com o calor recém-descoberto que ainda parecia milagroso após tantos anos de distância. Bem-vindos à casa, Helena disse, segurando sua filha apertado antes de estender seu bem-vindo a Paulo. Como foi seu voo de Barcelona? Tranquilo, Paulo respondeu, carregando as malas para dentro. Embora Isabela estivesse ansiosa o caminho todo, ela não podia esperar para ver o progresso. Eles se acomodaram no terraço, a conversa fluindo facilmente como havia começado a fazer em suas ligações de vídeo semanais. Isabela parecia mais feliz do que Helena a tinha visto em anos, as sombras levantadas de seus olhos, seu sorriso chegando até sua alma. A fundação está se unindo lindamente, Isabela relatou, pegando seu tablet para mostrar a Helena fotos. Já financiamos 10 bolsas de estudo para filhos de mães solteiras, e a incubadora de negócios abre no próximo mês. Helena sorriu, orgulhosa além da medida. Em vez de desperdiçar seu fundo fiduciário em luxos, Isabela havia estabelecido a Fundação Novos Começos, dedicada a apoiar mulheres empreendedoras e seus filhos. Paulo havia provado ser um parceiro digno, usando suas conexões familiares para abrir portas sem tentar controlar a visão de Isabela. E Ricardo? Helena perguntou cuidadosamente, o nome ainda difícil de pronunciar em voz alta. A expressão de Isabela ficou sóbria. O julgamento está marcado para o próximo mês. Seus advogados ainda estão tentando negociar um acordo, mas com as evidências que Cristina publicou. Ela balançou a cabeça. Ele cumprirá tempo, embora provavelmente não tanto quanto merece. Não desejo sofrimento a ele, Helena disse verdadeiramente. Apenas justiça e, talvez algum dia, compreensão. O apartamento em Copacabana foi vendido na semana passada, Paulo acrescentou. Como herança de Isabela, os rendimentos não foram afetados pelos problemas legais de Ricardo. Adicionamos a doação da fundação.
Um silêncio confortável caiu, quebrado apenas pelo grito distante de gaivotas e o suave bater de ondas contra a costa abaixo. Tanto havia mudado em 6 meses, o império de Ricardo colapsado, sua reputação destruída, enquanto a força silenciosa de Helena finalmente foi reconhecida e apreciada pela filha que ela nunca deixou de amar. Tenho novidades também, Helena disse finalmente. Decidi vender este lugar. Isabela pareceu surpresa. Mas é lindo. E você ama a Espanha? Amo, Helena concordou. Mas percebi algo. Lares não são sobre lugares ou posses. São sobre pessoas. Ela alcançou a mão de sua filha. Fui oferecida uma posição em um consórcio de inovação em saúde no Rio. Eles querem minha experiência, tanto como desenvolvedora quanto como empreendedora. Você está voltando para o Brasil. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Mas eu pensei, depois de tudo que aconteceu, que eu ficaria longe. Não, filha. Saí porque pensei que você não me queria em sua vida. Estou retornando porque agora sei que isso não é verdade. Mais tarde, enquanto o sol começava a se pôr, transformando o mar em ouro derretido, os 3 caminhavam pela praia abaixo da mansão. Mariana se juntaria a eles amanhã, e Cristina no dia seguinte, a pequena família de escolha que se formou através da crise e emergiu mais forte. Tenho pensado sobre o que você disse, Isabela falou repentinamente, parando para encarar sua mãe. Sobre como você me protegeu da verdade sobre papai porque pensou que me machucaria menos do que saber. Helena assentiu, lembrando-se de seus anos de silêncio sobre o abandono de Ricardo, seu vício em jogos, suas mentiras. Pensei que estava fazendo a coisa certa. Você estava tentando, Isabela reconheceu. Mas percebi algo importante. A verdade é sempre melhor que mentiras confortáveis. Mesmo quando dói no início. Ela pegou ambas as mãos de Helena nas suas. Quero que prometamos sempre sermos honestas uma com a outra de agora em diante. Sem mais segredos, não importa quão dolorosos possam parecer. Sem mais segredos, Helena concordou, seu coração cheio. Enquanto continuavam sua caminhada, Helena refletiu sobre a jornada que as havia trazido até aqui, da luta ao sucesso, da traição à reconciliação, do mal-entendido à conexão genuína. Os 37 milhões de dólares que pareciam ser a resposta para tudo haviam sido apenas um catalisador, revelando os verdadeiros valores e caráter de todos os envolvidos. Ricardo havia visto o dinheiro como uma fuga, uma ferramenta para autopreservação. Helena o havia visto como validação, prova de que seus sacrifícios tinham significado. Mas Isabela, com a sabedoria de uma nova geração, havia reconhecido pelo que realmente era, uma oportunidade de criar algo significativo, curar velhas feridas, construir pontes onde muros haviam estado. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu escurecendo, Helena envolveu seu braço ao redor dos ombros de sua filha. A dor de ser chamada de miserável, de ser excluída do casamento, de ouvir vá embora da pessoa que ela mais amava, tudo isso havia desaparecido na luz cálida do perdão e novo entendimento. Algumas fortunas não podiam ser medidas em milhões. Algumas mansões não eram construídas de pedra e argamassa, mas de amor e verdade e segundas chances. Helena havia perdido seu caminho por um tempo, recuando para a Espanha em dor e raiva. Mas o verdadeiro tesouro sempre havia sido o vínculo entre mãe e filha, danificado, mas nunca verdadeiramente quebrado, e agora mais forte do que nunca. Olhe, Paulo apontou para o horizonte, onde uma estrela cadente traçou um caminho brilhante pelo céu noturno. Faça um desejo. Helena sorriu, observando a alegria no rosto de sua filha. Ela não precisava desejar nada mais. Tudo o que importava já estava aqui, caminhando ao seu lado nesta praia espanhola, mas carregando o Brasil e o lar em seus corações.